Olá, pessoal! Continuando aqui o nosso conteúdo de direito das sucessões. Espero que esteja sendo esclarecedor, pelo menos auxiliando um pouquinho os vídeos, tá? Lembrando que o material vai estar nos slides também. E qualquer dúvida, vocês vão entrando em contato. Espero também que vocês consigam aproveitar um pouquinho desse tempo, entre aspas, livre que nós estamos tendo. Eu sei que às vezes nós temos momentos de tensão nesses dias, porque a gente acaba ficando meio angustiado em casa, né? Sem saber o que fazer. Então eu espero que os vídeos auxiliem vocês até a manter uma rotina ali de leitura e auxiliar, inclusive, no conteúdo da OAB também, para quem está estudando para a OAB ou do TCC para quem for fazer com esse tema, né? Quem for ter essa temática aí no TCC, no trabalho que vocês estão realizando. Eu acredito que é um tempo precioso que a gente pode tentar usar da melhor forma possível. Eu sei que realmente a gente às vezes não consegue, porque por inúmeras limitações e até mesmo por outras atividades que a gente tem que fazer. Muitos de vocês eu sei que não vão poder parar, né, em decorrência da profissão que tem, mas eu espero que esse vídeo auxilie vocês, tá, no estudo em casa. Então, voltando, nós paramos lá nos filhos havidos ou não do casamento, e na sequência eu coloquei para vocês um exemplo aí nos slides que fala o seguinte: se a pessoa deixou 2 filhos, a herança será dividida em 2 partes iguais, ficando uma com cada filho. Isso aqui é mais tranquilo da gente lembrar, né? Agora, o outro exemplo, ele já tem uma pequena diferença ali. Prestem atenção, ó, tá escrito assim: se tem apenas 3 netos por haverem seus filhos anteriormente falecido, o acervo hereditário será dividido pelo número de netos, recebendo cada um cota idêntica, já que se encontram no mesmo grau. O que é importante a gente saber aqui? Primeiro, se nós temos filhos e netos vivos, e esses netos não são filhos do filho vivo, ou seja, esses netos são filhos de um dos filhos do decujus que já faleceu, ou seja, o decujus faleceu, mas antes dele falecer, ele já deixou um filho pré-morto, ou seja, um filho dele morreu antes dele falecer. Nesse caso, nós vamos ter um pouco de diferença no momento de dividir. Mas o que esse exemplo traz? Ele traz o mais básico. Vamos supor que tenham 3 netos, ou seja, não tem nenhum filho mais vivo, somente netos. Cada um dos netos vai receber a herança como se fosse um filho, ou seja, vai receber individualmente a herança, 1/3 da herança, certo? E onde que a gente vai ter esse respaldo, né? Vamos ver ali na sequência dos slides. O artigo 1834 fala o seguinte: os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes. O que ele está querendo dizer aqui? Se você tiver um filho pré-morto e esse filho pré-morto deixou 2 filhos, ou seja, 2 netos do decujus, esses 2 netos do decujus vão receber a cota parte referente ao pai deles, ao que o pai deles receberia. Isso se, por exemplo, o tio deles ainda estiver vivo. Por quê? Porque daí nós temos o que nós chamamos de graus diferentes. Tem aqui a linha, e na linha dos filhos só tem um filho vivo. E nós temos 2 netos que... Deixa eu subir um pouquinho a mão aqui. Tem 2 netos que estão na linha inferior. Então, eles estão em graus diferentes, né? Eles estão em posições diferentes. Um aqui está na posição de filho e outros 2 estão na posição de neto. Não seria justo você dividir que o filho ficasse com 1/3 e cada um dos netos com 1/3. Por quê? Porque os 2 netos advieram do mesmo filho. Então, nessa situação, tendo um filho vivo
e o outro filho pré-morto com 2 netos vivos, você divide a herança metade para cada um dos filhos, o filho vivo pega metade dele, e o filho pré-morto é como se ele recebesse a herança e ele vai passar aquela metade dele para os 2 filhos dele que são netos do decúgio, no caso 1/4 para cada um, certo? Acredito que deu mais ou menos para entender. Então, isso que ele está dizendo aqui no artigo 1834. Os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes. Ou seja, a gente fala que eles se subrogaram no lugar do pai, né? No lugar do ascendente. E como que isso se chama, né? Lá o artigo 1835 traz as nomenclaturas. Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça. O que quer dizer isso? Se você tiver um filho, é uma cabeça, vai toda a herança. A gente não tá falando de esposo aqui, tá, pessoal? A gente tá falando só da questão descendente, tá? Não, sem contar agora com o cônjuge. Então, na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça. Cada um recebe a sua cota parte como sendo uma pessoa. E outros descendentes, ou seja, os netos, bisnetos, aqueles que estão mais para baixo, que não são filhos, eles podem receber de 2 modos. Ou por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau. Ou seja, se você tiver um filho e ele vai receber por cabeça, se você tiver 2 filhos, eles vão receber os 2 por cabeça. Agora, se você tiver um filho e 2 netos de outro filho pré-morto, nós estamos diante do caso de sucessão por estirpe. Por que por estirpe? Porque eles estão em graus diferentes. Um está no grau de filhos e os outros estão nos graus de neto, tá? Lembrando que esses netos precisam ser de um filho pré-morto, ou seja, que faleceu antes do pai, né? Agora, vamos supor que este filho aqui e este filho aqui, eles estão no mesmo grau, correto? E o pai deles vem a falecer. Só que quando o pai deles faleceu, esses 2 filhos já tinham falecido anteriormente, são chamados pré-mortos. Se este filho aqui tinha um filho, ou seja, um neto do decújio, e este filho aqui tinha 2 netos, eles, como os 2 filhos do decújio já estão pré-mortos, esses 3 netos vão receber por cabeça. Isso é muito importante. Por que eles vão receber por cabeça? Porque eles se encontram no mesmo grau. Então, se você tem pessoas em graus diferentes, ou seja, um filho e 2 netos de outro filho pré-morto, você tem uma sucessão por estirpe. Ou seja, esse filho vivo aqui, ele vai receber como se fosse por cabeça. E o filho pré-morto vai receber como se fosse por cabeça. Mas como ele está morto, os netos vão receber por estirpe, ou seja, os netos vão receber o correspondente à cabeça do pai e não por cabeça de cada um, certo? E agora, qual é a diferença? Se tem o decúgios e ele tinha 2 filhos e esses 2 filhos estão pré-mortos, nessa situação você tem o caso de 2 filhos pré-mortos e um deles deixou um neto e o outro deixou 2. Se os 2 estão pré-mortos, os 3 netos estão no mesmo grau. Qual a consequência disso? O fato de estarem os 3 no mesmo grau faz com que a sucessão dos netos seja por cabeça. Ok? Ok, professora! E sequencialmente eu coloquei para vocês os conceitos. O que é o conceito de sucessão por cabeça? Ocorre quando todos os herdeiros são do mesmo grau, né? Estão ali na mesma posição que a gente acabou de falar. Cada herdeiro do mesmo grau corresponde a uma cota igual na herança, ok? Ok. Ou seja, o filho recebe metade, o outro filho recebe outra metade. A herança é dividida entre todos os herdeiros aos quais é deferida, né? Aos quais foi permitida a sucessão. Lembrando que a sucessão por cabeça vai dar quando eles estão no mesmo grau. Podem ser todos filhos ou podem ser todos netos. Não necessariamente quando a gente fala por cabeça vai ser sempre os filhos. Podem ser que sejam todos netos, ou seja, porque os filhos todos estavam já pré-mortos, né?
no momento do falecimento do decujus, que é o autor da herança. Aí outra questão aqui que eu coloquei para vocês é a sucessão por estirpe. Concorrem na sucessão descendentes que tenham com o decujus grau de parentesco diferente, ou seja, você deixou ali filhos e deixou netos de um filho pré-morto, ou seja, eles estão em graus diferentes. Ou quando a partilha, em vez de se fazer igualmente entre as pessoas, faz entre certos grupos de descendentes, constituídos pelos descendentes de grau mais próximo. Então, o que acontece? Quando você tem um filho vivo, um filho pré-morto, e esse filho pré-morto deixou 2 netos. Nessa hipótese, você tem pessoas, ou seja, descendentes em graus diferentes. Estando esses descendentes em graus diferentes, nós teremos a sucessão por estirpe. Por quê? Porque você vai pegar o 100% da herança do decujus, metade vai para o filho vivo e a outra metade vai chegar aqui no filho pré-morto, e quando ele chegar aqui, você vai dividir em 2, porque eram os 2 filhos que ele tinha, certo? Que eram os 2 netos do decúgio, no caso. Então, você vai parar aqui no filho 1 vivo, ele vai receber, e o filho pré-morto é como se ele recebesse, mas daqui você vai dividir entre os 2 netos do decúgios, né? Herdeiros, lembrando, herdeiros necessários porque são descendentes. Outro fator importante, a sucessão por estirpe dá-se em linha descendente. Então, nós estamos falando em descendentes, das pessoas que estão para baixo. Excepcionalmente na linha transversal, mas nunca na linha ascendente, tá? Então, a gente não vai ter a sucessão por estirpe na hipótese ascendente. Nós vamos trabalhar isso aí um pouquinho mais para frente num próximo vídeo, que vai ser sobre o direito de representação, tá? Então, fiquem tranquilos que isso aqui a gente vai abordar um pouquinho mais. É só para vocês lembrarem o significado e a diferenciação entre sucessão por cabeça e a sucessão por estirpe. Na sequência, ó, observem aí que eu coloquei um exemplo, que o decujus deixou uma herança de 900 mil reais e ele deixou 2 filhos vivos e um filho pré-morto. Cada um dos filhos era para receber 300 mil reais, que é referente a 1/3 da herança, correto? Correto. Aí, olha aqui, ó, filho 1, que é o filho A, né, na verdade, que tá no exemplo, ele recebeu 1/3, ou seja, 300 mil. O filho B é o filho pré-morto. O filho B, filho pré-morto, ele também receberia 300 mil se estivesse vivo. Então, você reserva ali os 300 mil dele. E o filho C, que está vivo, recebeu também os 300 mil, fechou, ficou com o valor ali para ele. Agora, voltemos. O filho B, que é o filho pré-morto, ele receberia 300 mil se estivesse vivo. Como ele está morto, aquele valor que ele ia receber vai ser revertido para os netos, ou seja, para os netos do decujus. O que é importante a gente lembrar aqui? Como ele deixou 3 filhos, ou seja, o decujus tinha 3 netos deste filho pré-morto, cada um desses filhos vai ficar com 1/3 do 1/3 do pai. Ou seja, de 300 mil, que era a herança correspondente do pai, os 3 filhos, cada um vai ficar com 1/3, ou seja, 100 mil cada um. 300 mil ao todo, certo? Então, essa é a diferença entre a sucessão por estirpe e a sucessão por cabeça. Nesse exemplo aqui que a gente acabou de trabalhar, nós temos a hipótese de sucessão por estirpe, porque nós temos descendentes em graus diferentes, ou seja, temos filhos vivos e temos um filho pré-morto que deixou, no caso, 3 descendentes, 3 netos, que estão em graus diferentes dos filhos vivos, ou seja, em graus diferentes do tio. Portanto, nesse caso que tem um filho pré-morto, nós temos a sucessão por estirpe. Agora, essa temática, sucessão por cabeça e sucessão por estirpe, nós vamos finalizar por aqui. E no próximo a gente já inicia algumas outras questões importantes e pertinentes, que é na sequência,
sobre o direito sucessório, sucessão legítima, que é o nosso tema, nosso enfoque dessas aulas na sequência, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, um abraço e até mais. Um beijo!